Seja bem-vindo ao canal Raiz Tech. Eu sou Fernando Piedade e hoje vamos falar sobre telecomunicação, especificamente sobre como ocorre o processo de uma chamada numa rede de telefonia móvel. Até porque atualmente cada vez mais é indispensável possuir um telemóvel e das diversas funções que possui um telemóvel, receber e fazer chamada é uma das funções mais utilizadas. Até porque é a primeira das funções desde que os telemóveis ou os telefones foram inventados. Mas como ocorre o processo de uma chamada numa rede de telefonia móvel? Acompanhe o vídeo até o fim que verá esse tema a ser descomplicado. Antes de mais, é importante saber que a chamada realizada por um smartphone ou por um feature phone numa rede de telefonia móvel, o processo é completamente igual. Para melhor entender o processo de uma chamada, é importante perceber o básico sobre uma rede de telefonia móvel. Basicamente, a rede de telefonia móvel está dividida em grandes estruturas, que vamos chamar a rede de acesso, a rede de transmissão e a rede de comutação ou a rede de centrais móveis, ou ainda a rede core. Mas o que é a rede de acesso? É bem provável que já se deparou ou já viu estruturas como estas ou ainda estas. Todas estas estruturas fazem parte da rede de acesso de uma rede de telefonia móvel, comumente conhecidas como antenas, tecnicamente como BTS, e logicamente formam células. Células permitem delimitar a área de cobertura da antena. Sem essas estruturas não há cobertura, não há rede. E elas podem ser de tecnologias 2G, 3G, 4G, até mesmo a mais recente 5G. E elas estão conectadas a um controlador que varia com base na sua tecnologia. E a rede de acesso precisa estar 100% conectada à rede de comutação. E esse feito possível através da rede de transmissão. A rede de transmissão são tecnologias de estruturas que permitem conectar todos os elementos da rede móvel. E podem ser cabos coaxiais, par trançados, fibra óticas, micro-ondas, até mesmo satélite. Por último, e não menos importante, a rede de comutação. A rede de comutação, algumas vezes associada ao cérebro da rede móvel, mas na verdade a central de comutação tem funções similares à do nosso coração. Sim, porque a rede de comutação são servidores, máquinas com capacidades de processarem, identificarem todos os eventos que ocorrem na rede e darem o seu devido tratamento, como por exemplo o evento de uma chamada. Até aqui esperemos ter descomplicado o básico sobre as estruturas de uma rede móvel. Mas agora, como é que ocorre uma chamada entre as partes de uma rede de telefonia móvel? Imagina o teu número, que chamaremos número de A, pretende ligar para um outro número, que chamaremos número de B. Para que isso seja possível, o número de A precisa estar numa área com cobertura da rede móvel, precisa estar dentro do alcance de uma célula da rede de acesso. Assim que o número de A digitar o número de B, é descoletado um evento esse detectado pela BTS, que através da rede de transmissão encaminhará o evento até a rede de comutação ou as centrais de telefonia móvel. Após a central receber o evento de chamada descoletado pelo teu número, a central telefônica, junto do sistema auxiliar, irá perceber o estado em que se encontra o teu número, como por exemplo, se tem UTTs ou saldos suficientes para realizar a chamada. E se tudo estiver ok, a rede de comutação ou a central móvel dará início a analisar o número de B, o número que pretendes ligar. Por começar a verificar se o número de B é um número válido, existe e se não há nenhum barramento que o impeça de receber evento de chamada. A central telefônica, adicionalmente, tentará localizar
a célula ou em que local se encontra o número que tu pretendes ligar, verificando pertence à mesma operadora, pertence à mesma rede de telefonia móvel. Caso sim, o evento de chamada é encaminhado até a localização do número de B. Mas caso o número de B não pertence à mesma rede de telefonia móvel ou à mesma operadora que o número de A, pertence a uma outra operadora, mas no mesmo país em que existe a operadora do número de A, então o evento de chamada é encaminhado para a central móvel da operadora ou da rede móvel que pertence ao número de B, que irá tentar encontrar o local exato em que se encontra o número de B. Mas caso ainda o número de B não pertence à mesma operadora que o número de A e nem pertence a uma operadora no país em que pertence o número de A, é um número internacional, pertence a uma operadora num outro país, então o evento de chamada é encaminhado para agregadores internacionais, que por sua vez encaminharão o evento de chamada até o país, até a operadora em que pertence o número de B. Tão logo o número de B é localizado, dá-se início à criação de um circuito ponto a ponto entre o número de A e o número de B. Assim é possível ouvir o toque de chamada e assim que o número de B atender a chamada, torna possível a comunicação entre o número de A e o número de B, ou o teu número e o número que tu pretendes ligar. Esse processo tecnicamente também é conhecido como call setup e ele dura em torno de alguns segundos, claro, no melhor caso e com as melhores condições. Basicamente, esse processo torna possível ocorrerem chamadas entre o teu número e qualquer outro número que tu pretendes ligar numa rede de telefonia móvel. Esperamos que conseguimos descomplicar esse tema. Por favor, deixe os seus comentários, as suas questões ou dúvidas. E se por acaso quer ver um aspecto desse tema ser falado com maior detalhe, por favor, deixa-nos saber nos comentários. Obrigado por nos ter assistido. E se chegou até aqui, deixe o seu like, subscreva-se ou inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo que estaremos a partilhar. Até já, até breve, estamos juntos.